Caso Bizarro é um podcast criado por uma bêbada na fé que fala sobre casos peculiares que já aconteceram ao redor do mundo. E agora você também pode apoiar na Aurelo. Por R$9, os apoiadores terão uma série de benefícios, como episódios extras, uma live interagindo com vocês, participação do quadro Monstro de Infância, envio do Caso Bizarro em áudio, acesso a um grupo para comentar bastidores, entre outros. Para começar a apoiar, basta entrar em orelo.cc/casobizarro/apoios. Obrigada! Oi, gente, aqui é a Mabê e hoje vai começar mais um episódio de Caso Bizarro com ouvintes, né? A gente, na verdade, com convidado, não com ouvintes, mas com ouvintes também, porque a gente vai reagir aos casos dos ouvintes. E hoje eu trouxe a Mac Nóbrega comigo. Que também é uma convidada, que também é uma ouvinte. Que também é uma ouvinte. Não é? Que também já contou causo, que já veio aqui, né? Na verdade, ela foi no Modus, né? No Caso Bizarro que teve lá no Modus, então vocês podem ouvir. Até me mandaram um e-mail essa semana falando, eu tava relendo, aliás, reassistindo, né, o Caso Bizarro com a Mac, porque teve uma coisa que eu não lembro agora direito o que era, mas teve um caso que a galera riu muito. Nossa, eu não lembro de nenhum, cara, minha memória. Eu lembro que teve uma coisa que a gente ficou meio reflexiva com o indígena, que era alguma coisa, tipo, era algum símbolo de alguma coisa, a gente ficou, mas o que é isso? Nossa. E aí a pessoa fala isso, eu tava assistindo, achei muito divertido, você tem que trazer a Mac de novo. Pronto. E aí, foi hoje, e eu respondi, eu falei, olha, eu trouxe. Você pede, 5 minutos depois eu atendo, é isso? Eu atendo. Então, gente, quem vocês quiserem trazer aqui, pode pedir que já vou ter trazido. Já vem hoje mesmo. A pessoa já chega no mesmo dia. Mas obrigada, Mac, por aceitar. Imagina, amiga. E aí, eu separei uns casinhos aqui pra gente. Tá. E agora eu deixei até um aparelho, né? Um tablet. Não, tá chiquérrimo isso aqui. Né? Tá um estúdio. Porque da outra vez a gente gravou num Zoom. Tudo bem que era pandemia, né? Cada uma na sua própria casa. Cada uma na sua própria casa, não tinha... Nossa, e quando eu gravei com você, eu tava no apartamento anterior. Então, era um apartamento que eu gravava na minha cama, porque eu não tinha espaço. Sim. Pra ter uma mesa. E olha onde você tá agora. Olha onde eu tô agora, no meu próprio estúdio que eu comprei, não, mentira. Você comprou com o seu próprio iPad, que você também comprou. Eu também, esse eu comprei mesmo. Então pronto, olha lá. E aí, tamo aqui lendo, gente. Mas continua tudo bizarro, né? No fim, continua tudo fim, bizarro. Esse é o grande lema da vida. E hoje eu escolhi muitas coisas com fotinhas, entendeu? Tá. Porque eu queria causar. Tá, bora. E aí, bora. O primeiro caso se chama Procon Mal Assombrado. Tá. O que o Procon já é algo mal assombrado, repartição pública, né? Eu acho que é mal assombrada, né? Já começa por aí. Bom, meu nome é Lucas, tenho 23 aninhos e sou aqui de Curitiba, do Paraná. Adoro modos, fui no lançamento do livro de vocês aqui na cidade. Aquela chuva interminável não impediu os operandas de prestigiar todo o trabalho e a conquista de vocês. Curitiba é um lugar onde modos mais foi vendido no Brasil, não é gente, isso? Ou já ultrapassou algum lugar? Era tipo, eu não sei o termo agora que eles usavam, mas era tipo a praça, sabe? A praça mais vendida, depois de São Paulo, alguma coisa assim. Tá vendo? Curitiba erra em algumas coisas? Erra, né? Mas acerta em outras também, né? Mas acerta. E aí ele já traz aqui, vamos ao meu caso. Eu fui estagiário no Procon Paraná durante o ensino médio. Trabalhava no setor... Durante o ensino médio? Estagiário? Tipo, jovem aprendiz, será que não é? Pode ser. Não sabia que tinha, não. Era a minha idade também. Não, jovem aprendiz tem. Estagiário... que é menor de idade. Menor de idade, Tá. Trabalhava no setor de cartório e basicamente administrava os documentos dos consumidores que iam lá realizar audiências e lutar pelos seus direitos. Amor, ele tava do lado dos consumidores, né? Eu amo. Ele era bem imparcial. O prédio era antigo e tinha 5 andares distribuídos por setores diferentes. O cartório ficava no 3º andar. Os únicos andares disponíveis para o público eram o 1º e o 2º, já que os demais eram restritos para trabalho dos funcionários exclusivamente. Já dá, né? Aí já tem assombração. Tirando a recepção, tudo era uma bagunça naquele prédio. A burocracia brasileira. A estrutura estava muito velha, as paredes tinham cheiro de mofo, os corredores eram bem escuros, a papelada era tão grande que enchia corredores com prateleiras de documentos. E para completar, quase não entrava a luz do sol pelas janelas. Pelo menos não no meu setor, né? KKKK. Já fazia algumas semanas que estava lá, trabalhando bastante, lutando para receber a minha pequenina bolsa auxílio. Devia ser isso mesmo, então. Um certo dia, pela manhã, minha chefe me chamou na sala dela
pra fofocar e jogar a conversa fora, já que o setor de cartório era bem vazio durante a manhã e quase não entrava nenhum outro funcionário por lá. Conversa vai, conversa vem, ela acabou mencionando que o porteiro estava assustado com o ocorrido bem estranho na noite passada. Já começa, né? Bem. Se o porteiro comentou alguma coisa, é sempre o porteiro que você fode, né? Coitado. Ele disse que tinha certeza que o prédio era mal assombrado. Seu João ficava até o fim do expediente. E ele era o último a sair do prédio, ali mais ou menos por 7h30 da noite. Ele era responsável por conferir se os funcionários já tinham ido embora e depois trancar os setores um por um, do 5º e último andar até o térreo. Seu João contou que quando estava entrando no 5º andar para começar a varredura, ele escutou vozes cochichando lá dentro. Perguntou quem era e ninguém respondeu. Até aí tudo bem? Até aí normal. Normal. Ao entrar na sala, percebeu que não tinha ninguém. Os funcionários já tinham ido embora e o som de vozes tinha parado. Achou estranho, conferiu mais uma vez e apagou as luzes. Normal. Quando ele estava entrando no elevador para ir pro próximo setor, sentiu um arrepio inteiro percorrer o seu corpo. Ficou com uma sensação muito esquisita e disse que tinha repreendido todo o mal em nome de Jesus. Ele imagina ele assim no elevador, né? Se benzendo. Se benzendo todo. Assim que ele apagou todas as luzes e conferiu todos os andares, pegou as suas coisas na recepção, trancou a entrada e saiu do prédio. Ao sair na rua escura e atravessar para ir embora, o seu João entrou no seu carro e olhou uma última vez para o prédio do outro lado da avenida. E foi aí que ele viu. Adivinhem, a luz do 5º andar estava acesa. Todos os outros andares estavam escuros, apenas o 5º andar estava claro por conta da luz que brilhava forte lá dentro. Seu João estava com muito medo. Mas também pensou que poderia ser um funcionário que ainda estava lá dentro e que não escutou o sinal que o prédio seria trancado. Com muito esforço, afinal de contas, seu João estava com medo. Cagando. Abriu a porta do prédio, subiu de elevador e foi até o 5º andar. Quando chegou lá, a luz estava apagada. Ele foi embora correndo, nem esperou o elevador subir de novo, foi de escada mesmo. Meu Deus, seu João. Minha chefe disse que não era a primeira vez que coisas estranhas aconteciam naquele prédio. Porta fechando sozinha, documento caindo das prateleiras do nada, vozes abafadas nos corredores, a porta do elevador abrindo sozinha sem ninguém dentro. Uma vez um senhor muito transtornado invadiu o setor do cartório e disse que estava procurando uma mulher chamada Sônia. Ninguém sabia quem era ela, mas ele disse assim, que tinha que tirá-la dali logo. Bom, ouvi tudo e simplesmente continuei meu dia após as histórias macabras. Com medinho, mas logo passou. Até aí tudo bem. Olha onde veio, até aí. Até aí tudo bem. Tem mais coisa ainda. Tem mais coisa. Durante a tarde, eu tava guardando documentos na prateleira quando minha chefe saiu pra almoçar e eu fiquei sozinho no setor. Quando eu me virei pra pegar uma caixa no chão, escutei passos até a mim. Mas não eram passos lentos, eram passos bem rápidos. Parecia que alguém tava correndo na minha direção a todo vapor. Virei rapidamente e levantei as mãos pra cobrir o rosto por puro susto. Não tinha ninguém. O pior foi o arrepio que senti logo em seguida e lembrei do relato do seu João na hora. Tive tanto medo que eu fui fazer meu intervalo e deixei o setor sozinho mesmo. Voltei só quando minha chefe já tava lá, contei o que aconteceu e ela disse que não ia acontecer mais nada naquele dia porque com 2 pessoas é mais difícil de acontecer. O raio não cai, né? Segundo ela. É. A estatística tá do lado dela, gente, né? A estatística. Eu trabalhei mais alguns meses, pedi a rescisão e um novo estagiário chegou pra me substituir. Fiquei sabendo que ele desmaiou no nosso setor um dia. Simplesmente não se sentiu bem e desmaiou. Tinha algo muito estranho naquele prédio. Um ano depois, o Procon fez a mudança para um prédio mais novo, longe dali. Espero que os fantasmas não tenham ido junto no caminhão de mudança. Eles foram, sabe por quê? Porque são os espíritos dos consumidores que morreram sem ter conseguido resolver sua questão, entendeu? Não, e você sabe que um consumidor sem conseguir resolver... Ele assombra. Ele assombra. Com razão. Com toda razão. Mas aqui a gente tá do lado dos consumidores, assim como sempre. Lucas. Sabe o que me chamou a atenção? Que esses espíritos assombram cedo, né? Porque o seu João ia embora, tipo, 7h30. Tipo, 6 da tarde o espírito já tá, assim, livre, né? É o espírito do trabalhador, né? É o espírito do trabalhador, do expediente, do expediente, né? Mesmo. E uma coisa que... Porque, assim, tem essa discussão mesmo do fantasma... Aquele fantasma da casa...
que o fantasma é da casa. Sim. E aí, tipo, você vai demolir a casa, constrói um prédio, o fantasma fica lá, porque ele pertence àquele ambiente. O terreno é dele. E tem o fantasma que ele vai na mudança. Sim. O fantasma do Procon, ele é do Procon. Se o Procon mudar de rua, se ele mudar pra outro lugar, ele vai junto. Você não acredita nisso? Eu acredito. Eu acho que não todos. Acho que os não fantasmas. Não, acho que não todos. Acho que devem ter uns que são apegados àquele prédio. Aquele prédio. E eu gosto também que a pessoa desmaiou, mas não foi por causa do cheiro de mofo, pó, né? Não, o não entrar luz do sol. Não foi porque ela não tomou café da manhã no dia. Não foi. Foi porque ela tava assombrada. Complicado, né? Mas é complicado essa coisa de... Não, essa coisa da luz, assim, acesa, mexeu bastante comigo. Ele chega lá e a luz tá apagada. Quando você falou, tá acesa, eu falei, seu João esqueceu de apagar um andar, né? Aí chegou lá... tenso. Né? Mas também tem gente, por exemplo, na série do Jeffrey Dahmer, ele se esconde lá naquela loja e passa a noite lá. Passa a noite lá, verdade. Pode ser que alguém também tava escondido lá, não sei pra quê. Que a pessoa e aí queria acendeu conseguir. A luz, aí na hora que ele volta correndo, a pessoa se foge. A pessoa apagou. Porque... Na série, ele faz isso pra roubar um manequim. Sim. Eu não sei o que a pessoa faria pra roubar no Procon. Pois é, exatamente. Ou de repente ela queria sabotar algum caso e aí ela passou a noite lá, sabe assim, uma queima de arquivos. Uma queima de arquivos, Tem várias possibilidades. É algo a se pensar. Não é? Então vamos. Posso? Pode. O nome do caso é A Volta do Urubu. Meu nome é Berenice, fictício. Deixou bem claro que é fictício. E meu caso bizarro aconteceu em uma viagem que fiz com os meus amigos e meus irmãos para a casa da minha tia no interior. Ela mora em um condomínio enorme, com piscina, várias quadras de vários esportes e um lago próximo. Rica, né? Rica, já queria passear também. Pois é. Era verão e minha tia não estaria em casa no feriado prolongado, então fomos para lá viver como jovens e livres, sem a presença de pais ou responsáveis. No caso... Transar, né? Transar e beber. Droga, né? Usar droga. No caso, os responsáveis eram eu e meus amigos, ou seja, não tinha, né? Pois os meus irmãos ainda eram menores de idade, olha, tá bom. Chegamos em uma quinta-feira à noite na casa e fizemos o nosso cronograma pra curtir a viagem o máximo possível pra ter histórias a contar. Aí que tá o erro. Começou o erro, não tem que querer ter história pra contar, né? Eu quero que não aconteça nada, eu quero que seja tranquilo. Que seja só uma viagem feliz. Sem histórias. Sexta-feira ficamos o dia inteiro nos dividindo entre a piscina e a quadra de vôlei, rindo, brincando com bexigas d'água, comendo um churras de um vizinho que convidou a gente pra participar da festa dele. No final da tarde, decidimos assar uns marshmallows na fogueira. Jovem rico. Olha aqui, americanizados, né? Conversamos, ouvimos músicas e rimos muito. Com a fogueira, acabamos entrando nas conversas sobre true crime e histórias bizarras que já aconteceram com a gente. Era a primeira viagem que a namorada de um amigo meu fazia com a gente, e ela contou a história da casa dela. Resumindo, os pais dela compraram uma casa que todo mundo dizia que era de uma bruxa que matava animais na parte de cima da casa. Até aí, tudo bem. Tudo sus. Tranquilo pros animais, então tranquilo. Quando eles foram limpar a casa, acharam em um dos quartos frascos com conteúdo que pareciam sangue, e a parede, que era revestida com um papel de decoração, era preta com uns desenhos que ela descreveu serem estranhos. A mãe dela, religiosa, chamou um padre pra benzer a casa. Gente, por causa de um frasco com ketchup Por causa de um frasco dentro. de ketchup e um desenho na parede. Assim que o padre começou o trabalho dele no tal quarto, surgiu um urubu no telhado e ficou olhando fixamente pra eles. Derrubou os frascos de sangue, entre aspas, que estavam no chão do quintal para serem jogados fora. Todo o meu grupo ficou enlouquecido com essa história. Ficamos conversando até umas 2 da manhã e depois fomos para dentro da casa nos prepararmos para dormir. Eram 10 pessoas se organizando. Ficou decidido assim, 2 pontos. Eu, meus irmãos, minha namorada e um amigo dormimos na sala. 3 amigos dormiram em um quarto e o casal dormiu em outro. Até aí... Já sabe, né? Tudo bem. Deitamos pra dormir, já eram mais de 3 da manhã. Quando estava quase pegando no sono, escuto um grito vindo do andar de cima e meus 3 amigos descendo a escada correndo. Eles começaram a gritar, dizendo que tinha um urubu batendo na janela. De primeira, achamos que eles estavam zoando com a gente, mas o coração de um deles batia pra fora do peito. Nosso casal de amigos desceu pra ver o que estava rolando. Enquanto contávamos a história pra eles, ouvimos um som no andar de cima.
um som que o urubu faz. Eu não sei qual é. Não, Eu não sei qual é o som do urubu, mano. som do urubu. É bem óbvio, todo mundo sabe o som do urubu. Todo mundo sabe, né? A namorada do meu amigo caiu branca no sofá, tremendo e chorando. Meus irmãos, ainda achando que era uma zoeira, subiram até o quarto enquanto eu e minha namorada tentávamos acalmar a menina, que parecia um pincher com tremedeira. No andar de cima, só ouvíamos xingamentos e muito Deus é mais vindo dos meninos. Eles desceram e contaram que 2 urubus estavam no batente da janela, batendo os bicos nos vidros, como se quisessem entrar. Até que do mais absoluto nada, todas as luzes se apagam. Começamos a gritar e os urubus continuavam batendo os bicos na janela. A namorada do meu amigo tirou forças do além para se levantar e, com as pernas bambeando de medo, subiu as escadas. Ué, foi a desmaiada que teve a coragem? Desmaiada. Olha lá. Ela chegou na porta do quarto e disse: "Vocês não são bem-vindos aqui. Vão embora e nos deixem em paz." Os urubus bateram o bico uma última vez no vidro e foram embora. No mesmo instante, a luz voltou. Não dormimos mais naquela noite. Todo mundo se olhava do tipo, que porra que aconteceu aqui? Decidimos ir embora mais cedo. A viagem, que era pra durar até terça-feira de um feriado prolongado, terminou no sábado de manhã. E aí? O papel dessa amiga é muito misterioso pra mim. Dessa Amiga que teve o contato direto com o urubu. Que os urubus respeitaram ela, entendeu? Você falou de um jeito como se tivesse sido um contato com alienígena. Ela teve um contato direto com diretamente com urubus. Não, porque assim, ela tava lá desmaiada no sofá, branca, pincher, Sim. tremendo. Do nada ela eu vou lá. É. Vocês não são bem-vindos, eles vão embora? É, eu senti... Porque assim, jovem é desgraçado, né? É. Eu senti que tem um amigo aí, talvez o vizinho, que eles foram lá comer churrasco com eles. E eu acho que, na verdade, os urubus eram um vizinho. O vizinho subiu no telhado, começou a fazer barulho de urubu. Não, mas peraí, eles viram os urubus? Ah, eles viram? Ué, pô, eles viram os urubus batendo o bico ela na sempre janela. fala- Não, mas acho que é tipo Não? assim, eles... Sim, tanto que ela fala do barulho do urubu e que ouviu o barulho dele do bico batendo, mas não necessariamente viu. Será que viu? Peraí. Eu entendi errado? Eles desceram e contaram que 2 urubus estavam no batente da janela. Não, então dá pra ver. É, eu Porque acho... era no batente da janela. É, Tá. é. Você viu um vídeo que viralizou essa semana de um urubu que entrou num apartamento de um carioca? Nossa! E o que cara calmíssimo. Não, e o cachorro assim, olhando, Sim. parado. E eu, gente, eu só apavorada. Porque se aquele urubu pega aquele cachorro... Não, já era. Já gigante. era. E ele lá, tipo... Gente, que é... Eu vi. Nossa, Ele de eu vi. boa. Gente, malandro, sei lá, urubu. Meu, aquele urubu... Na era cama dele. Imenso, gente. Procurem. É imenso. Mas eu acho que essa amiga aqui tinha alguma relação prévia com os urubus. Era ela, que era a casa dela? Era a casa dela. Então, eu acho que é uma relação Uma aí que relação. vem de outros tempos. Tá. E... Uma coisa meio ancestral. Eu não Sabe sei que ela se pode ter sido de outra vida. Eu acho que talvez ela tenha sido um urubu. em outra vida. Ou ela aprendeu, ou em outra vida ela era uma treinadora de urubus e aprendeu a estabelecer contato com eles. Pode ser. Mas eu não sei, mas se ela fosse, por que ela ia ter ficado com tanto medo também, né? Isso que é estranho. Ah, porque ela acaba de contar a história e os urubus começam a bicar. Podia ser os urubus que não são legais com ela, que não são amigos dela, entendeu? É. Mas bom, os urubus pareceram respeitosos, né? Ela falou, vocês não são bem-vindos, vai embora, e eles foram. É, até causar, né? Porque eles ficaram bicando lá, perturbando. Mas sim, na hora que elas falaram, eles meio que... Eles deram uma última bicadinha, como quem diz assim, Tá bom. foi mal, desculpa. Ok, foram embora. Ok. Tá Bom. Ai, tá bom. Que saco, de novo. Saco, é. Bom, eu vou ler a próxima história aqui, que se chama Pegadas Misteriosas. Eu vi que tem fotos, mas não Vamos quis lá. abaixar pra ver, tá? É. Vai. Olá, meninas e convidados, se houver. Ah. No lugar onde eu trabalho aparecem umas pegadas do nada no piso. Elas são de um pé só. Nas câmeras não há sombra. Não é cliente, pois a gente não trabalha com calçado para terem provado e sujado o chão com o pé. E esses dias uma colega estava sozinha no mezanino do depósito e saiu correndo com medo, contando que ouviu um homem sussurrar algo incompreensível no seu ouvido. A gente chama a alma, né, entre aspas, donas do pé, de Bila. E o homem eu chamei simplesmente de o sussurrador. Seguem fotos das pegadas. Gente, mas o Bila
E o sussurrador podem ser a mesma pessoa também, né? E aí, eu senti... Na segunda foto, eu vi mais as pegadas. Eu já vi na primeira. Você viu na primeira? Não, aqui, ó. É a primeira mesmo, verdade. Agora, são pegadas de um pé só. Um pé direito, um saci, né? Um pé direito, um pé... Não, é o pé esquerdo. Não, amiga, o dedão tá pro lado direito. Pro lado esquerdo, então é o pé direito. Não, Pensa é o no pé seu esquerdo. pé. Então, mas... Tipo, pisa com o pé esquerdo, aí ele vai ficar... Não, aqui, ó. Pé direito. Sim. O dedão tá pra esse lado. Tô com o meu pé pra cima aqui. Ah, tá. É o pé direito. É o pé direito, tá certo, tá certo. São dois... Só que não é uma... As pegadas estão meio na diagonal, assim. Como se a pessoa tivesse pisado aqui. Só que você vê que tem meio que duas pegadas em uma só, ó. Tipo assim, é como se ele tivesse cruzado, entendeu? Que aqui parece que tem duas, uma em cima da outra. Que só a tipo, o calcanhar... Tá meio duplicado. Agora, o que será... Onde será esse lugar, né? Que lugar que ela trabalha? Ela não fala o que é o lugar, né? É. Nas câmeras não há sombra. O que quer dizer isso? Nas câmeras não há sombra. Que eles já procuraram na câmera e não viram ninguém? Não tem gente, não tem nem sombra. Não é cliente, pois a gente não trabalha com calçado. É ela que é misteriosa, né? Ela é muito misteriosa. Mais do que não as trabalha pegadas. com calçado? Como assim? Você trabalha descalça? Ou não é uma loja de calçado? Não, eu entendi que tipo, não é uma loja de sapato, assim, para as pessoas terem provado e sujado. Porque também tem essa. O pé que tá sujo aqui, é um pé descalço. É um pé descalço. É um pé descalço. Um pés descalços, como dizia a Shakira. Meu Deus, eu acho que é a Shakira, matou. Assim, Agora eu queria saber assim, aparece em quantas vezes? Foi quantas vezes isso aconteceu, entendeu? Porque se foi uma vez só, ué. Não, mas ela falou que aparecem umas pegadas do nada. Tipo, dá a entender que elas são de um pé só. É com frequência, né? Dá a entender que é frequente. Ai, tem um pezinho aqui, eu não tinha reparado. Tem um pezinho, tem tênis. Um pezinho, tem um Agora, a Bila e o sussurrador, eu acho que é a mesma pessoa. É uma pessoa só. Porque se a né? pessoa tá ali com um pé só, ela também pode sussurrar, ué. Né? Não sei qual é a ligação entre as duas coisas. Que uma pessoa com 2 pés também poderia sussurrar. Né? E uma pessoa sem pé nenhum também poderia sussurrar. Sussurrar, Complicado Mas isso. assim, eu como investigadora, eu acho que a pessoa apaga o segundo pé com um paninho. E manda pro caso bizarro. É isso? Eu acho. É um fake. É um fake. Não sei. Eu acho assim... E a pessoa também não falou o nome dela. Então, a pessoa... Você que é misteriosa, cara. Você que é sussurradora. Você que é a Bila. Porque você não deu nenhuma informação pra gente trabalhar, pra gente investigar. Ela simplesmente jogou aí. Ó, tem esse problema aí, resolve. A Bila é você. Resumindo, a Bila é você. Ai... Vamos pro próximo, Vamos pro próximo, que chama A Mulher na Estrada. Meninas, boa noite. Moro em Pirassununga e trabalho em Piracicaba, 100 km de distância. Guerreira, hein? Faço esse deslocamento de ida e volta diariamente. Desde que o Modus começou, eu já escutava para me ajudar a ficar acordada no trajeto. Principalmente na ida, pois o horário que saio de Pirassununga é às 3 da manhã. Já que preciso estar no trabalho por volta das 4. Mulher. Parabéns por tudo. Devido à pandemia, de março de 2020 até a última sexta-feira, em outubro de 2021, estive em trabalho remoto em casa, o que pra mim foi ótimo, já que o deslocamento diário é muito desgastante. Pois bem, para fugir dos muitos pedágios de São Paulo, faço um trajeto por algumas estradas menos movimentadas. O barato vai sair caro, né? Uma delas é a estrada que leva de Limeira a Tanquinho, a SP-151. Uma das vezes em que fiz esse trajeto antes da pandemia, enquanto escutava o podcast de vocês, avistei na lateral dessa estrada, caminhando, uma mulher loira de cabelos longos, com um vestido preto, descalça. Pensei talvez ser o sono e o fato de estar escutando o podcast de crimes. Afinal, foi muito rápido. Era estranho, porque esse trecho em que a vi estava pelo menos uns 10 quilômetros distante de qualquer sinal de civilização. Pensei talvez ser mesmo o cansaço e deixei pra lá. Até aí tudo bem, hahaha. Essa semana voltei para... Tem foto, gente. Essa semana voltei para o trabalho presencial realizando este mesmo trajeto. E hoje de madrugada, estava nessa mesma estrada, ouvindo os casos bizarros do Modus, quando avistei exatamente a mesma mulher. Descalça, loira, cabelos compridos, vestido preto, mas dessa vez andando de um lado para o outro da faixa de estrada em que eu estava. Parecia sem rumo, sei lá.
Não entendi e nem quero entender. Só sei que prefiro o pedágio. Passar nessa estrada de madrugada? Nunca mais. Segue em anexo foto da estrada que tirei essa semana. Beijo enorme pra Mabê convidada. Ah, eu achei que ia ter a mulher na foto. Eu também aqui esperando. Mas parece que tem 2 olhos lá, tá vendo? No fundo. Que deve ser farol. Que deve ser farol. Cara, e é uma estrada assustadora mesmo, assim. Na verdade, eu acho que toda estrada 3 da manhã é meio assustadora. Toda, né? É. Porque só tem a luz do seu farol, né? Tipo, você nunca sabe o que pode ver. Lembra a gente em Foz do Iguaçu? Nossa, a gente voltou, sim. A gente chegou muito tarde, né? Um dia no hotel. E pra passar ali por aquela parte da reserva e tal, cara, era muito escuro, né? Tinha que ir muito devagar. Então, realmente, dava uma sensação de filme de terror que a gente brincou muito. Cara, eu fiquei... mais, assim, primeiro, a história dela me deixou super apavorada. Mas eu acho que o que mais me fascinou na história dela é esses 100 quilômetros diário. Nossa, porque é sofrido. E 3 da manhã. E 3 da manhã. Dirigindo! Eu achei que ela ia de busão, sabe assim, fretado. Exato. Porque 3 assim... da manhã. Quando eu morei em Minas Gerais, uma época eu comecei a fazer faculdade, eu saía de Bonfim pra Brumadinho. Eu saía às 5 da tarde e eu chegava às 7 horas lá. É 27 quilômetros. Sim. Só que na estrada de terra demorava 2 horas pra chegar. Sim. Era um sacolejar o ônibus, era uma loucura. E aí eu tinha aula até às 10 e pouco, e voltava pro ônibus, chegava meia-noite em casa. Então, eu pegava o ônibus às 5 e chegava meia-noite. Sim. Era um desesperador. Mas pelo menos eu tava lá no ônibus, né? Não ia dirigindo nem nada. Agora, esse lance de dirigindo, cara, é muito cansativo. Não, dirigir no nível de você achar que uma mulher é uma alucinação de cansaço. Exato. Você não devia estar dirigindo, né? Você tá achando que uma mulher loira de vestido preto. Porque às 3 da manhã é difícil você não tá cansada, né? Perigoso essa estrada aí, mulher. Mas pelo visto ela vai pegar uns pedágios a partir de agora. Pois é, pega uma estrada maior. A gente vamos fazer uma vaquinha pra pagar os pedágios dela. Pra ela não ter que passar por isso. É, porque realmente os pedágios do interior de São Paulo são e todo dia. E todo dia. Total. Mas, cara, deve ter alguma coisa, assim, deve ter algum motivo. Tipo, ela deve ganhar muito bem e o fretado pra cidade dela deve ser um inferno. Não sei. Tipo, demorar muito tempo pra chegar, sabe? Mas aí, pelo menos, ela vai aí na companhia, né? De modus operandi. Vendo assombrações pela estrada, né? Ver uma coisinha ou outra que não existe. Normal. Ai, quem nunca, né? Mas olha, parabéns aí, boa sorte, né? E espero que você não veja mais a mulher sem rumo na estrada. Total. E, gente, vamos fazer aqui então um quadro que é monstro. Qual era o monstro da sua infância? Olha, já passou por aqui de tudo, assim. Já passou o Homem do Saco, já passou Chupacabras, o ET de Varginha, como é que fala? A autópsia do ET no Fantástico. Já teve de tudo. Qual que era o teu monstro da infância? Estou me sentindo nada original agora, porque é a autópsia do ET do Fantástico. É a autópsia. Mabê, isso aí, eu não conseguia dormir depois. Eu falava pra minha mãe, o ET vai vir aqui. Eu não sei porque que deixaram aquilo passar na TV. E muito menos porque deixaram criança assistir aquilo, entendeu? Era aquilo assustador. Passou no Fantástico. E mostrava, né, a criatura, pra quem não sabe o que a gente tá falando, passou no Fantástico, que, tipo, alguém tinha conseguido capturar um alienígena nos Estados Unidos. E que iam fazer a autópsia do alienígena. E a É que era muito assustadora a imagem, sério. Eu lembro até hoje, eu não lembro de nada, mas eu lembro até hoje. Como isso existiu na TV? Não sei. Tipo, como? Você consegue imaginar? Já era fake news. William Bonner mandando essa, assim, agora a gente vai... Meu, que loucura, que loucura. E é uma coisa que... nossa, sério, enfim, era essa grande loucura. E aí passa, e realmente, gente, é muito arrepiado. Tipo, é muito... Dá um arrepio. O jeito que eles narravam também, acho que eles faziam de propósito, né? Criavam Colocava todo o clima. aquela música, a trilha sonora e tal. Então eles criaram aquela situação em que você... Beleza, agora eu vou assistir a autópsia de um ET. Só que algo que me marcou muito nessa época, porque pra mim, o maior medo de ET é que tinha muito essa coisa de que o alienígena queria engravidar mulheres
tipo, Sim. pra poder ter o filho deles. Sim. Tinha muito isso em filme. E eu lembro que eu morria de medo disso, não de engravidar só, mas mas dessa coisa dele te abduzir e ele, tipo, abrir o seu corpo. Tinha essa coisa também, que ele Sim, abria enfiar o bagulho lá dentro, que você não lembrava. Que colocava um chip, colocava alguma coisa, acho que nem era chip o nome. Então, era doido, porque, por um lado, eu tinha muito interesse, né? Eu sempre falo isso, eu amo a ideia de alienígenas. Inclusive, meu sonho é um dia encontrar um alienígena. Eu adoraria. Se tiver algum aqui ouvindo, Manda um e-mail aí. Pode mandar um e-mail pro Caso bizarro. Caso bizarro. Então, tipo, eu já era fascinada naquela época e já tinha vontade de conhecer. Mas tinha uma outra parte minha que tinha muito medo dessas coisas que eles poderiam fazer. Que era o quê? Uma autópsia em você. Que era uma autópsia, né? Exatamente. E o medo de ser abduzida, eles fazerem e te devolverem e você não lembrar de nada, porque não tinha isso também. Tinha isso, que apagava a memória. Né? Apagava a memória. Tipo Men in Black, assim. A gente pode ter sido abduzido e não sabe. Pode. A marca. Gente, eu buguei a marca agora. Pode mesmo. Assim. A minha mãe já viu um disco voador, sabia? Já viu? Já viu. Que legal. Em Santos? Talvez ela estivesse chapada, talvez. Eu não sei. Não foi em Santos. Foi tipo no litoral norte, lá de São Paulo. Mas ela era jovem, tava numa casa com amigos, numa varanda. Sei lá o que ela tinha usado. Mas ela fala que viu. Ela fala que viu. Eu nunca vi nada. Mas eu tinha... Eu vi objeto... Eu não vi, tipo, no formato da nave. Sim. Mas eu vi um OVNI, né? Tipo, eu vi que é aquele objeto não identificado e tal. E aí, era no interior de Minas, era um lugar que não passava avião, que também avião é diferente e tal. Então a gente não conseguia entender o que era. Sim. Nunca entendi até hoje, assim. Mas sabe uma outra coisa que eu tinha muito medo também? Essa é específica. Como é que era o nome do programa do Gugu, sábado à noite? Era Sabadão Sertanejo, não era? Eu acho que era. Nossa, que era Enfim, muito era um programa do Gugu sábado à noite. E antes de ir pro comercial, tinha na tela uma mensagem do Chico Xavier. E era narrada com uma voz, que eu acho que não era do Chico Xavier. Não sei se ele era vivo, acho que não. Era vivo. Sei lá, enfim. E aí ficava na tela e Mabê, eu tinha pavor daquilo. Pavor. Sabia que várias... Tipo, não é a primeira vez que eu ouço isso, de gente com medo de alguma mensagem criptografada do Chico Xavier. Que é muito específico. Então. Porque, mas eu entendo. Eu entendo, tipo... Imagina, você tá falando de uma mensagem do além, né? Tipo, mas eu nem sabia, eu nem sei se eu sabia que era do além. A imagem, a voz, era tipo criar o clima da autópsia, entendeu? Tinha uma trilha e tinha a voz que narrava, era uma coisa meio sombria. E a imagem da tela, que eu não lembro como era agora, era estranha. Eu nem sei se eu sabia que era uma criptografada, sabe? Entendi. Eu acho que era a vibe... O ambiente que ele criava ali. E o contraste com o sertanejo, entendeu? Porque tava uma alegria no programa. E de aí repente, na hora... Exatamente. Então... Eu ficava passada. Eu tinha muito medo. Gente, foram medos maravilhosos. Não é? Um óbvio e um menos óbvio. Não, e assim, de uma forma geral, assim, a televisão brasileira traumatizou muita gente nos anos 80 e nos anos 90. Nossa senhora, anos 90. Eu sou um pouco fascinada por isso, porque é surreal que a gente, tipo, tinha acesso, né? A gente tá bem aqui, é uma vitória, entendeu? Uma vitória. A gente tá aqui funcionando. Porque tudo que a gente passou, né? O que a gente foi exposto. O que a gente foi exposto na televisão, gente. O que foi aquilo? Bom, então bora voltar. E agora o caso que eu vou ler se chama Vossa Mãe. E você pode pensar assim, nossa, Vossa Mãe, né? Que chique, o que tá acontecendo? Gente, é um caso bizarro da Inês, que é uma operander de Portugal. Então, eu mantive o texto dela mesmo, assim. E eu achei muito gostoso ler. Então, eu vou tentar ler. Tem algumas palavras que... Teve uma palavra que eu não entendi, mas eu pesquisei. Então, primeiramente, Inês, obrigada. Tem muita gente que ouve a gente em Portugal. Chique. E eu fico super feliz. Então, vamos lá. Meu nome é Inês, sou operando de Portugal. Adoro o vosso podcast e obrigada por fazerem as minhas quintas-feiras melhores.
Essa é a primeira vez a escrever-vos, espero que gostem. Ai, é muito chique. Parece muito formal, né? Parece muito formal. É chique. Bom, tudo começou numa noite de verão. Estava na casa da minha avó, no Alentejo, e como é costume numa noite de verão digna do Alentejo, estava um calor infernal. As noites de verão no Alentejo, né? Saudade. Eu quero as noites de verão no Alentejo. Para além disto, a minha prima também lá estava. E como nós dormimos no mesmo quarto, no caso a sala da casa, e na mesma cama, o calor era ainda maior, pelo que tínhamos de dormir com a porta entreaberta. Até aí, tudo bem. Olha só, em português de Portugal é igual, até aí tudo bem, né? Até aí tudo bem. Entretanto, adormecemos, mas à meio da noite eu acordei, sem qualquer motivo, sentei-me na cama e olhei para a porta entreaberta, que estava mesmo à frente da cama. Apesar de ainda estar escuro, consegui ver claramente um vulto ali parado, a olhar para mim e para minha prima, que dormia calmamente ao meu lado. O vulto era preto, muito alto e tinha 2 bolinhas vermelhas, os olhos. Mas como ainda estava meio a dormir, achei que era minha mãe. Complicado, né? Chamei-o, mais nada. Entretanto, ao observá-lo melhor, pareceu-me que estava com uma máquina fotográfica na mão. Pelo que achei que a minha mãe estava a tirar fotos enquanto dormíamos. Por isso comecei a sorrir. Não seria assustador também se a mãe estivesse tirando foto delas dormindo? Exato. Não sei quanto tempo é que isso tudo demorou. Mas comecei a despertar e a ter ciência daquilo que se estava a passar. Observei melhor o vulto e constatei que claramente não era minha mãe. Ela não falou, mãe? Não. Mãe? Não deve ser minha mãe. Rapidamente me arrependi de tudo que fizera momentos antes. E como boa medricas que sou, acho que é medricas que falam. Medrosa, será? Que eu fui pesquisar e é um... Tipo, na verdade, pelo que eu entendi, é uma palavra em Portugal que é uma pessoa que tem medo de tudo, assim, meio que um medo excesso, assim. Tá. Então, como boa medricas que sou, voltei a deitar-me, tapei-me, apesar do grande calor, e voltei a dormir. No outro dia de manhã, comentei o episódio com a minha família. Ninguém se relacionou e relevaram a minha experiência, a não ser a minha prima, aquela que dormira comigo. Ela disse-me que também vira o vulto preto, alto e com os olhos vermelhos na noite anterior. Ela não relacionou com a minha mãe, nem vira qualquer máquina fotográfica, mas ela também o viu. Podem imaginar o medo com que ficamos? Não conseguimos arranjar nenhuma explicação plausível. Nada naquele espaço poderia ter reproduzido aquela imagem que ambas vimos na porta entreaberta. Nas noites que se seguiram, mal dormimos, mas pelo menos não voltamos a ver aquele maldito vulto fotógrafo que se fez passar pela minha mãe. Ela já, tipo... Coitado, o vulto não fez nada. Ela que achou que era a mãe. Ele só ficou parado com a câmera. Com a câmera dele. E ela já tá acusando. Foi esta a minha história. Espero que tenham gostado. Enviem em anexo uma planta da sala pra perceberem melhor. Concluindo, se virem um vulto na porta e o vulto for preto, alto e com os olhos vermelhos, não é a vossa mãe. Confiem. Amém. Gente. Olha aqui, olha o vulto. Eu amo. Ai, gente, ela fez um vulto. No dia que sair esse episódio, vocês podem ir lá no meu Instagram, _B, que eu vou colocar a imagem e depois vai estar nos destaques também da foto que ela mandou pra vocês olharem com a gente essa planta maravilhosa que ela fez. Onde estava o vulto, fotógrafo, se passando por vossa mãe. Gente, e eu amo que no final ela já tava, tipo, acusando o vulto. Puta, ela ficou puta. Ela ficou brava. Como é que ele ousa se passar pela minha mãe, sabe? Se disfarçar de uma mulher. E o vulto tava lá, parado. E o vulto tava só lá quietinho. Cara, como assim? Agora, a prima viu em outro momento. Ela deve ter acordado em outro momento, né? Então... Porque ela não tava, ela tava dormindo. Ela tava dormindo, né, nessa hora. Eu fiquei também refletindo sobre isso. E aí, se ela viu em outro momento, aí podia ser que ela realmente viu sem a câmera. Porque daí ele já tinha tirado as fotos, Já tinha tirado as fotos. Mas, gente, eu achei muito louco. Porque eu acho que eu nunca lembro... Não que eu me lembre, mas eu nunca vi nenhum relato de caso bizarro que o fantasma, o vulto... tivesse portando algum eletrônico, sabe? Tipo uma câmera. Tecnológico, assim. né? Nunca aconteceu, nunca aconteceu. Então achei diferente, achei diferenciado esse.
Será que ele vai lá pro lugar de onde ele é, revela as fotos? Revela as Porque eu já fotos. imaginei uma foto analógica, não sei porquê. Eu também. Eu imaginei ele com uma câmera vintage, analógica, sabe? Depois no quarto vermelho, no quarto revelando vermelho as que ele fotos. tem, revelando. Olha que legal essa foto que Elas eu tirei lá naquele outro dormindo. plano. É. Aí, tipo, todo mundo, ele reúne a galera vai Sim. assistir. Pode ser, Né? Pode ser. Eu iria ver uma exposição do vulto. Eu também, nossa, demais. Fica aí. Eu iria, fica essa ideia aí, Fica vulto, esse- se estiver ouvindo. Se você estiver ouvindo. E olha, Inês, sinto muito, mas que bom que você não viu mais esse vulto fotógrafo aí. Que eu ia ficar um pouco nervosa também. Eu já não quero mais ir pra noite de verão de Alentejo. já Agora eu tô- tava querendo, agora já não Já quero tô mais mais não, eu acho. preocupada. É. Vamos lá pro próximo? Vamos pro próximo. E o último. É o último? É o último. Tá. ó. O tio do sótão. Tem sótão, vai dar merda, né? Vai dar isso. merda. Desde pequeno, faço parte de um grupo de teatro da cidade que cresci. Grupo independente, sempre ensaiávamos em casa ou em qualquer espaço improvisado. Entretanto, olha o entretanto, né? Achei que era uma coisa de Portugal, mas ele trouxe aqui. Trouxe aí? Lá pelos meus 13 anos, a diretora do grupo começou a dar aula de teatro no colégio em que eu estudava e assim conseguimos uma sala de aula para virar nosso espaço. Importante descrever como era esse colégio. Era uma instituição católica de mais de 90 anos e sua estrutura permanecia a mesma desde sua fundação. Era um prédio em formato de U, com seus 5 andares, corredores compridos, várias salas e muita decoração e mobília cristã. Já é assustador. Já. O colégio também é internato de freiras, que moram em um anexo ao lado da escola. Porém, até os anos 60, 70, as irmãs dormiam no sótão. Gente, que horror. O sótão era enorme, comprido e cheio de camas, chuveiros, banheiras. Nossa, eu achei tudo. Já achei. E outros cacarecos da escola que se misturavam com mobília antiga das internas. É nesse sótão que a história fica esquisita. Claro. Estudando nesse colégio, uma coisa era certa. Você ia ouvir várias lendas e histórias diferentes. A mais icônica, sem dúvida, era a da irmã suicida. Dizem que nos anos 40, uma irmã descobriu que estava grávida e tentou performar um aborto. Performar um aborto Gente. em uma banheira do internato e acabou morrendo. Dizem que ela aparece pelos corredores e, acreditem ou não, existe uma sala de aula com um banheiro trancado e dentro desse banheiro fica a suposta banheira. Enfim, a pior parte de fazer nossos ensaios do teatro lá era que ensaiávamos de noite. A gente começava às 7h30 e saía às 10h30, junto com o último funcionário dentro de toda a escola. Nossa sala ficava no 3º andar, bem escondida no final de um corredor. E perto da nossa sala tinha, isso mesmo, uma das escadarias que levava ao sótão. Em determinado ensaio, eu e uma amiga aproveitamos que estávamos fora de cena e pegamos a filha da diretora, na época recém com 1 aninho, para andar pelo corredor e distrair a criança. Fofos, né? Acendemos as luzes do corredor, eles ficavam muito mais macabros de noite. E estávamos caminhando de mãos dadas com a criança quando passamos na frente daquela escadaria que ficava mais escura a cada degrau, de forma que a gente mal conseguia ver a porta. A criança olhou... Ai, gente, criança não pode levar a criança para lugar só que ela fala, entendeu? É. A criança olhou para aquele lance de escadas, apontou o dedinho e falou... Titio. Eu já deixava a criança ali. Ela mal sabia falar. Depois disso, ela largou nossas mãos e voltou correndo para a sala. Não quis sair nem brincar mais. E ao sairmos todos do ensaio, ela repetiu mais vezes titio quando passamos pela escada. Não sei se o titio podia ser apenas medo daquela escola escura ou se era de alguma das lendas que eu ouvi falar de lá, mas esse rolê me deixa meio intrigado até hoje. Me deixou intrigado principalmente quando aprendi no centro espírita que crianças novas ainda possuem uma ligação com outros planos, e por isso conseguem ver, ouvir e se comunicar com coisas que os mais velhos não conseguem. Em anexo, uma foto que tirei de uma amiga... Meu Deus do céu, essa foto! Não, essa foto. Uma amiga no sótão quando fizemos um evento de Halloween na escola. Pra vocês terem uma ideia de como era o lugar. No mínimo, inquietante. Primeiro que essa amiga tá morta. Essa foto é... Tipo assim, gente... Eu queria desver.
Não, essa cama... Meu Deus. Não tem como essa não cama ser de ferro. Uma cama pavorosa. Não tem janela. Tem uma prancha de surf encostada na parede. Bodyboard. Uau. Então, assim, E a cadeira lá no fundo? Um lustre desesperador, uma cadeira. Gente, tudo nessa foto me incomoda. Eles foram... Se essa foto aqui foi antes disso acontecer, a culpa é deles. Eles foram lá provocar. Eles provocaram. Né? Entraram no sótão do titio, fizeram essa foto, zombaram. Depois. Não é possível. Eu não Gente. Pois é, então, deve ter sido antes. Eu não entraria no sótão do titio depois da criança. Mas acho que é uma boa pergunta. Eu queria que você voltasse aqui, por gentileza, e contasse pra gente se vocês foram no sótão depois que descobriu que era do titio. Porque o que me apavora também é se as irmãs moravam lá, quem que é o titio? Um padre? Um padre, será? Eu não sei, eu fiquei um pouco... Não, mas se tinha uma freira grávida, pode ter tudo ali naquele né? Pode ser um titio que era namorado da freira, vai saber. Gente. Mas se essa foto aqui foi antes, a culpa é deles. A culpa é deles, eles pediram. Eles imploraram. E a criança que pagou, né? Porque a criança que ficou cagada de medo. Porque ela que teve que ver a porra do tio dela. Pois é. Anos depois. Não, gente. Cara, mas pior que ele descreveu o colégio, e eu estudei no colégio de freira, que tudo que ele descreveu é muito parecido. Não tinha esse sótão, tal, nem nada. Mas eu estudei no colégio de freira, que era enorme. Sim. É imenso, assim. Que ele tinha vários pavilhões e tal. Tinha uma área, que era onde as freiras moravam. Então elas moravam ali e tal. E teve vários shows lá no meu colégio. Teve show do olha que doido. Teve show do Charlie Brown Jr. Do Backstreet Boys, uau! Não, teve show do Charlie Brown Jr. Eles foram 2 vezes, porque era um colégio realmente muito grande. E porque eles eram muito católicos. E aí, olha só, lembrei de uma história super nada a ver. A gente tinha uma brincadeira que chamava... Era tipo caça ao tesouros. Tinha um nome certinho, assim, porque tinha umas gincanas do colégio que separava todo o colégio em duas cores, assim. Tipo, o time vermelho e o time azul. E aí você caía num dos times e tal, e aí eram vários dias com várias coisas que rolavam. E no final, quem conseguia o prêmio, na verdade, era você conseguir arrecadar mais coisas pra ser doado depois pra uma ONG. Enfim. Só que tinha toda a competitividade e tal. E aí tinha esse caça aos tesouros, que era um dos maiores, assim. E era à noite. Você ia mesmo. E tinha, tipo, uma parte de meio de floresta na escola e tal, não sei o quê. Só que aí foi cancelado depois que encontraram dois jovens beijando. Olha lá. Que, né, colégio de freira... Não deu, o negócio virou outra coisa. Mas era muito engraçado. E tinha muito essas coisas tinha uma estátua nesse colégio. E aí as pessoas ficavam inventando histórias dessa estátua. Porque o decor de igreja católica é muito assustador. É lindo, assustador, mas é muito assustador. Tinha uma igreja nessa escola. Então, Mamabê, eu tô com a foto aqui em zoom. Eu acho que você não percebeu... Ai, meu Deus. Que isso aqui é um homem deitado. Olha aqui. Tá vendo? Meu tipo Deus, um boneco. Não, eu achei que era... eu achei que era só um colchão. Não, dava pra ver que era um corpo. Não, eu achei que era um colchão. Não, tá vendo? Ele tem uma cabeça? Não, mas, Mac, a cabeça tá esmagada. Então, mas tipo um boneco, eu tô falando. Tá. Sabe? Não um homem de verdade. Tipo, sabe um boneco murcho, assim? Sim, um boneco murcho. O que é isso aqui embaixo, vermelho? Isso eu não sei. Parece um caixão, cara. Isso eu não sei. Parece uma caminha de cachorro também. Não sei o que é. Tudo é perturbador. Não, tudo é Isso errado. aqui, ó. O que é esse aqui, ó? Preto aqui. É um bicho? É um... acho que é uma mancha, um buraco. E isso aqui. Parece que é uma portinha, sabe assim, pro teto. Mas eu acho que não é, não. Nossa, parece muito uma portinha. Gente, pelo amor de Deus. Isso aqui não é de Deus, não. Nossa, foto... Olha, essa foto aqui... Se o seu João visse, ele diria quem tirou que foi o vulto da outra história, quem tirou essa foto. Porque é analógica, isso aqui é analógica. É verdade, foi a mãe lá da Inês. A vossa mãe da Inês. Meu Deus, Inês, olha, você me tento, porque essa foto aqui, o vulto... É a Inês e a prima dormindo lá. E a prima dormindo. Não, é a Inês acordada e a prima dormindo. Gente, a mulher acordada é a mulher mais morta que eu já vi. É a Inês sonolenta. É a Inês sonolenta. Gente, tá tudo explicado. Gente, olha, uma história respondeu a outra.
Inês, presta atenção lá no meu Instagram que você vai ver a foto de você e da sua prima. Vê se você tava com essa camisola, conta pra mim se era você. Gente, socorro. Ai, mas é isso, pô, foi rapidinho. Mas casos muito bizarros. Mas foram casos muito interessantes Sim. hoje, muito bizarros. E é isso, espero que você tenha gostado de participar. Conta aí onde que a gente pode te encontrar. Na minha casa, geralmente. Endereço. Não, cara, no Insta, mac.nóbrega, no BeReal. Não dá mais pra me adicionar no BeReal, que eu cheguei no limite de amigo. Eu nem sabia que tinha. Tem, menina. Mas mas ninguém avisou, né? Mas aí a pessoa não pode te ver? Não, e eu não consigo adicionar mais ninguém também. Então não me adicione no BeReal. É mais no Insta mesmo, no Twitter também, Mac_Nóbrega no Twitter. É, por aí. Por aí, é. Então tá bom, gente. Obrigada. De novo, vai lá no meu Instagram, _B, que vai ter as fotos que a gente citou aqui hoje no caso. E até a próxima, que você já vai ter que voltar de novo, né, Vou, amiga? claro. Por favor. Vou. A gente tem que resolver... Acho que a gente tem que escolher um mês pra gente pegar os casos pra resolver eles. Sim. Tá, Pra ir até o fim. Pedir pras pessoas mandarem os casos, Sim. que nem esse da pegada, mas com mais informação. Sim. Que a gente vai resolver. A gente vai começar a resolver esses casos pras pessoas, né? Pronto. Freela. Normal. Esse freela de detetive. Esse freela aí de detetive. Pronto, fechou. Então é isso. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.